Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta nossa semana 4, à distância, a gente vai falar um pouco sobre notação científica e algarismos significativos, passando também por precisão, instrumentos, apresentação de grandezas e valores, enfim, tá? Um comentário sobre as atividades passadas, né, das semanas passadas. Primeiro que as atividades 1 e 2, elas ainda estão dentro do prazo, né, até dia 2 de setembro, contando 30 dias para a gente se entender no Moodle, né, se entender nessa situação. E então depois do dia 2 eu dou uma devolutiva sobre elas, tá? Quem já entregou, tenha um pouco de paciência, que espera todo mundo entender o sistema, entender como funciona, para a gente poder dar a devolutiva geral, tá? Se tiverem dúvidas, escrevam lá no fórum ou participem do atendimento nas quartas-feiras, não esqueçam, tudo bem? Bom, o que a gente tem então para hoje? Falar um pouco sobre medidas, continuando o assunto das outras semanas, né? Medidas, cálculos e precisão instrumental. Depois um pouco sobre algarismos significativos. Como fazer arredondamento, tem bastante equívoco nas poucas atividades que eu dei uma olhada sobre arredondamentos e aproximações de valores. E por fim, notação científica. Tá? Um assunto rapidinho também, curto, que vale a pena a gente relembrar. Tá? Bom, então, em primeiro lugar, todo valor físico, tá? Todo valor físico de alguma grandeza, de qualquer grandeza que vocês imaginarem aí, massa, temperatura, tempo, volume, etc. Todo valor físico é fruto ou de uma medida que foi feita diretamente, ou de cálculos que foram realizados a partir de medidas. O que eu quero dizer? A física trabalha com medidas. É claro que a gente consegue medir poucas coisas na natureza, mas a partir dessas poucas coisas que a gente consegue medir, a gente consegue calcular uma série de outras coisas. Então, por exemplo, velocidade é uma coisa difícil de medir. O que a gente mede é espaço e tempo. A gente mede deslocamento e quanto tempo levou para fazer aquele deslocamento e calcula a velocidade. No entanto, esse cálculo é feito a partir de medidas de deslocamento e de tempo, né? Então, todos os valores físicos são frutos de medidas, tá? Uma diferença, assim, mas tem a física teórica e tem a física experimental. Qual a diferença, né? Tem diferença entre as duas? Tem, mas as diferenças estão no meio do caminho, não na finalidade, tá? A física experimental trabalha com as melhores tentativa de desenvolver as melhores formas de fazer medidas, de adquirir dados. A física teórica trabalha com as melhores formas de trabalhar com esses dados medidos, ou de concluir coisas a partir desses dados medidos. Então a finalidade das duas é construir um conceito, construir uma teoria fechada. Mas ambas trabalham a partir de medidas. Tá? Uma discussão que a gente precisa fazer sempre para entender esses detalhes é o que é a física. Tá? Não vai ser o tema dessa aula, só vou deixar alguns materiais para vocês, tá? Mas de uma forma geral, o que é física, né? Física, ela é cultura. Quando a gente fala cultura, só isso já daria para a gente conversar aqui umas 3 aulas, né? Cultura é tudo aquilo que é construído pela humanidade ao longo da história, ao longo dos tempos, das gerações, né? Então física é cultura, é parte da cultura humana. Ela é história, ela é política. Quem faz física, quem investe em física, quem tem dinheiro para fazer física, quem tem interesse em desenvolvimento da física, enfim. É ciência, né? Ela é coletiva, não existe física individual, tá? Até a gente tem que parar com a ideia de gênios, né? De grandes gênios, tem que tomar um pouco de cuidado. Todos os trabalhos da física são coletivos. Ela é paradigmática, também é uma outra discussão longa, mas paradigmática é que segue determinados padrões contextualizados em determinadas épocas, né? Então você tem um paradigma, por exemplo, hoje
Um dos paradigmas é de que houve um momento de expansão muito acelerada do universo, que alguns chamam de Big Bang, e a partir dessa expansão acelerada, o universo vem se expandindo há milhões e bilhões de anos, né? Praticamente todos os físicos que trabalham com astrofísica seguem essa linha hoje em dia, né? Então é um grande paradigma, é uma coisa que não precisa muito discutir. Enfim, a física é cara, né? Custa caro, ela é ideológica, é experimental e é teórica, enfim, então tem um mar de coisas. Mas o que a gente vai focar aqui? Que independente do que é a física em todos os seus detalhes, ela é uma área da ciência que estuda aquilo que pode ser medido, tá? Aquilo que é sensível. No começo era aquilo que era medido com as ferramentas humanas, né? Com a mão, com o olho, com olfato, paladar, tato, enfim, com os sentidos humanos. Hoje a gente já extrapola, né? Há pelo menos 100 anos a gente extrapola bastante e mede coisas que a gente não consegue, que a gente precisa de outros instrumentos e ferramentas e tal. Por fim, aqui a física não é metafísica. O que é metafísica? É aquilo que está para além dos sentidos. Também não é matemática. Matemática é uma criação puramente humana, né? A física se baseia na natureza, nas coisas que estão aí já, independentemente do homem estar ou não. E também não é religião, porque não é questão de fé particular, é uma questão coletiva. Então, enfim, não é arte também, né? A arte ela tem finalidades múltiplas de interação com o espectador e com sentidos diferentes para cada espectador, né? Agora, a física ela tem que ter o mesmo sentido para todo mundo que trabalha com física, tá? Então ela não é nem religião, nem arte, nem matemática, nem metafísica, enfim, a gente vai entendendo um pouco disso. Deixei lá no Moodle 2 textos, um capítulo da minha tese de doutorado, que eu discuto o que é a física, e um capítulo do texto do Mlod 9, que a gente estava lendo no início do ano, também para quem quiser entender melhor o que é a física, tá?